Meu irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A ministração de hoje tem como tema a vida vitoriosa segundo Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao 9, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurou a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Até aí. Nós vemos aqui essa palavra dita por Deus a Josué, que foi o sucessor de Moisés. E a palavra de Deus, ela não tem como propósito único falar do que o Deus Criador realizou no passado, e sim, com base no que ele realizou no passado, ajudar-nos a saber o que ele pode fazer também no presente. Nesse primeiro capítulo de Josué, encontramos o povo de Israel às portas de Canaã. Um Deus fiel havia conduzido seu povo escolhido pelo deserto e, em sua misericórdia, estava revelando ao seu servo Josué que havia chegado a hora de uma promessa antiga, feita há 700 anos, se cumprir. E eu pergunto, o que você esperou a vida inteira? Exatamente o que você esperou a vida inteira está para se realizar. Chegou a hora de cruzar o Jordão. Toda a história de libertação, salvação, construção do templo e tomada de posse da terra começa com Josué 1, versículo 1, que diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. A voz de Deus é ouvida quando alguns princípios são seguidos. Em primeiro lugar, é necessário que, de fato, queiramos ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, para ouvir a voz de Deus é necessário que sejamos pessoas de oração. A oração é mais do que falar, é ouvir. A verdadeira oração é pedir ao Pai que dê ao Filho, aquele que ora, aquilo que esse não sabe pedir, de modo que, ao orar, experimente o Pai orando em seu coração. Em terceiro lugar, ouvimos a voz de Deus quando não nos precipitamos em nossas decisões. Também ouvimos a voz de Deus quando vivemos em santidade. A Bíblia diz que os limpos de coração verão Deus. Ainda, ouvimos a voz de Deus quando lemos as Escrituras. Também ouvimos a voz de Deus quando buscamos o silêncio. A palavra de Deus diz no Salmo 25, 12. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Toda a história de Canaã começou com este fato maravilhoso, descrito no primeiro versículo. Falou Deus a Josué: Não tome nenhuma decisão sem antes se certificar
de que o seu coração discerniu qual é a vontade de Deus. É justamente pelo fato de Deus ser soberano que avançamos na vida, confiando na sua capacidade de governá-la, de fazer com que os seus planos eternos se cumpram, e a nossa ação na história, quando sujeita à sua vontade, dê frutos para a eternidade. Está escrito, Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aquilo que nós fazemos nessa vida contará para a vindoura. Pense que nunca mais você terá a oportunidade de servir a Deus na circunstância em que atualmente se encontra. O que quer que seja que você deseja fazer, faça agora, porque não importa a sua idade, é mais tarde do que você imagina. Chega, pois, o momento em que encontramos nossa relação com Deus, algo como o que é descrito no 2º versículo. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu irmão e minha irmã, o que você está adiando na sua vida? As promessas de Deus na sua palavra, mais cedo ou mais tarde, se cumprirão. Sua espera por esse dia, porém, deve ser ativa, cheia de santa disposição, e não passiva. Levante-se agora e passe o Jordão. A vitória vem de Deus. Parece algo tão óbvio quanto dizer que o cavalo tem 4 patas. Muitas vezes esquecemos o óbvio por 2 motivos: por nos sentirmos temerosos diante dos nossos adversários e por sermos pouco agradecidos a Deus após a vitória. Compreender que a vitória vem de Deus torna-nos destemidos. Deixamos de ter medo. Feliz é aquele que vive na força da promessa do versículo 9. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando sabemos que a vitória vem de Deus, podemos dizer aos Golias da vida: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Josué encontrou coragem para cruzar o Jordão e enfrentar os terríveis cananeus, os gigantes da terra, porque viu os obstáculos todos da perspectiva de um Deus que faz aliança de amor com os homens. E este é o grande desafio do cristão: aplicar o que sabe de Deus às terríveis e surpreendentes batalhas da vida. Geralmente, pensamos que haveremos de sair do estado de desânimo apenas orando. Orar é fundamental. Mas seguimos um Deus que nos chama para pensar, a fim de que apliquemos tudo o que sabemos sobre Ele à vida. Tudo o que Josué tinha que fazer era trazer constantemente à memória o fato de que Deus lhe garantira dar a vitória. Crer que a vitória vem de Deus é fundamental para que cruzamos o Jordão. Saber que a vitória vem de Deus também torna o nosso coração repleto de gratidão e livra-nos do perigo de sermos derrotados depois de alcançar a vitória. Em Josué 1:2, vemos que entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Vivemos em um mundo caído, derrotado pelo pecado. Deveremos saber que sem lutas não se conquista nada nessa vida que vale a pena. Isso faz com que, em absoluta dependência de Deus, preparemo-nos para essas lutas e não nos surpreendamos quando irromperem diante de nós. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Às vezes é uma pessoa, ou uma prova que temos que fazer, ou uma deficiência física ou emocional que precisamos superar. Às vezes é a falta de recursos. Enfim, há um sem número de situações que tentam impedir o nosso caminho rumo a Canaã prometida. Vale a pena destacar que no versículo 2, Deus mostrou a Josué apenas o Jordão. Deus só lhe mostrou o problema, não a solução.
Revelou a seu servo o que ele deveria fazer e não como deveria fazer. Chegamos à conclusão de que Deus, quando nos manda atravessar o Jordão, não aponta para alguma espécie de ponte que qualquer um pode cruzar. A ponte de Deus é a fé em sua palavra, a qual é suficiente para o crente, mesmo e principalmente na ausência de qualquer recurso humano. Sempre há um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? Vamos ver os nossos sonhos se realizando, sejam eles na área familiar, profissional, sentimental ou em qualquer outra área da nossa existência. Que o Espírito de Deus use da riqueza dos nossos diplomas, cursos, dons, talentos, experiências para a glória de Deus. Não há nada mais glorioso do que o Senhor Jesus abraçar por meio dos nossos braços, falar por intermédio da nossa boca, ser visto graças ao nosso caráter. Quem assim vive, um dia haverá de ouvir: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Por isso, meu irmão, que você possa também ter essa convicção e a certeza que a sua vitória vem do Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo, e faça como Josué, atravesse o seu Jordão. É momento de oração. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Sabemos que temos um Jordão para atravessar. Não sabemos como, mas sabemos apenas e temos a certeza da nossa vitória, porque o Senhor não nos deixará, não nos abandonará. E nós não vamos desanimar, vamos nos esforçar, vamos seguir em frente, vamos superar todos os obstáculos e vamos viver a plenitude da bênção do Senhor. Neste momento eu quero pedir por aqueles que estão doentes. Que o Senhor visite agora nesse momento, repreendendo todo mal, toda enfermidade. Visita o Cleito também, vai ao encontro dele, dá vitória, entra com a providência, restaura a saúde. Visita agora também aqueles que estão no hospital, na UTI, entra com a providência nessa vida e dá-lhes um milagre. Também eu quero pedir por aqueles que estão passando por necessidades, envia-lhes a provisão, tudo que eles necessitam, porque é a tua palavra que diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Vai ao encontro desse lar e dessa casa, nessa família, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Entra com a harmonia, com a paz que excede todo entendimento, e com o amor do Senhor seja derramado nesses corações. Visita aqueles que ainda não te conhecem, alcança essas pessoas, porque a tua palavra promete: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu desde já te louvo e te agradeço pela bênção, pela vitória e pelo meu milagre, em nome de Jesus. E também pelo milagre de todos aqueles que nos acompanham, e tenho certeza que eles poderão dar testemunho do Senhor. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.